Muito bom dia, prasquianos, aprasquianas, nossos internautas. Hoje é terça-feira, dia 13 de setembro de 2022. Agora são 10 horas em ponto e nós estamos dando início ao programa de entrevistas à Prasc nas eleições 2022. A Prasc comprometida com os valores democráticos e ciente da importância do processo eleitoral para a busca do fortalecimento das relações institucionais e governamentais, agradece a presença do senhor candidato ao governo de Santa Catarina, Odair Tramontini, do Novo, aqui no estúdio da Rádio e TV A Prasc. Reiteramos que esse é um espaço importante para que cada candidato apresente aqui as suas propostas para a área da segurança pública. Também uma oportunidade para que os nossos associados acompanhem essas entrevistas que têm o foco nos assuntos de interesse da categoria. O programa é transmitido ao vivo pelo Facebook, também pela nossa rádio web A Prasc. Sobre as regras, aí o candidato vai ter 5 minutos para uma apresentação inicial, também 5 minutos para as considerações finais, e a gente vai ter aí 7 perguntas para o senhor responder na área da segurança pública, com foco aí nas demandas dos praças, e a gente vai dar aí 5 minutos para o senhor responder a cada uma das 5 perguntas, e aí totalizando um tempo, então, de quase 50 minutos para o senhor aqui apresentar as suas propostas. Aqui no vídeo vai ser colocada, então, a pergunta e o cronômetro também aparecendo ali. Tá certo? Bem-vindo, bom dia. E o senhor então vai ter 5 minutos aí para se apresentar. A gente vai colocar um cronômetro, Rodrigo. A outra tela não está aparecendo, acho que o Rodrigo vai colocar agora ali o cronômetro. E a gente inicia assim que ele der o ok. Enquanto isso, vamos conversando aí. Assim, eu até proponho, eu sei que aqui vocês têm regras muito determinadas, tem perguntas que eventualmente se pode demorar mais, demorar menos. Eu vou quebrar protocolos, porque hoje eu estou aqui numa condição diferenciada e para nós fazermos uma conversa, evidentemente não fugindo dos assuntos, mas eu começo, então, agradecendo a oportunidade, a generosidade do convite. Esse momento para mim é muito importante porque eu tenho uma relação muito próxima com a segurança pública, especialmente praças e bombeiros, e vários amigos, digo assim, que conviveram comigo ao longo da minha jornada me falavam: nós queremos ouvi-lo, os praças querem ouvi-lo, querem saber o que se propõe. Então eu começo me apresentando, mais uma vez agradecendo ao presidente, agradecendo a todos vocês, a todas as pessoas que tão bem me receberam nessa manhã. E começo dizendo quem eu sou, da onde eu vim e onde eu posso levar o estado de Santa Catarina se eleito for. Eu sou do oeste de Santa Catarina, região do extremo oeste, sou filho de pequenos agricultores que sempre estudando em escola pública, consegui chegar à Universidade Federal de Santa Catarina, onde me formei em Direito em 1987. 6 meses depois, passei num concurso para promotor de justiça, me fixei no Vale do Itajaí, mais precisamente em Blumenau, onde eu moro, vivo e trabalho há 33 anos. Sou professor de Direito Penal na universidade, então tive o privilégio de ser professor de muitos alunos, oriundos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Então eu tenho uma relação de identificação pessoal e profissional. Ressalto aqui uma coisa que me é muito cara, de que quando eu entrei no Ministério Público, lá em 1988, a gente tinha uma questão salarial muito delicada, salários atrasados, dificuldades enormes. E eu fui para Blumenau e isso é uma realidade que hoje os policiais militares seguramente ainda enfrentam, especialmente os praças. Não tinha condições, inclusive, de suportar as despesas, e me foi oferecido, e generosamente eu fui aceito, no Corpo de Bombeiros Militar lá de Blumenau, onde eu morei por 6 meses, meio acampado lá, mas fiquei 6 meses, fui muito bem recebido, de modo que eu guardo no meu coração essa generosidade, essa relação
que foi construída e que persiste até hoje, uma relação muito próxima com os bombeiros militares, lá de Blumenau e de todas as outras regiões, e por que não dizer também da Polícia Militar, com quem eu tenho relação muito próxima também, já recebi comendas pela interação que eu sempre tive com a Polícia Militar. E aqui quero fazer um registro para dizer que eu acompanhei ao longo dessas mais de 3 décadas a situação da Polícia Militar em tempos muito difíceis, em que todo mundo batia na Polícia Militar, em especial o pessoal da linha de frente, né? Logo que a gente saiu daqueles tempos, os mais velhos vão entender um pouco isso que eu estou dizendo, porque com a redemocratização do Brasil, houve um comportamento social de que a polícia era algo ruim, né? De que a polícia era tratada como se eles fossem os opressores, e é um processo que vem até hoje, de você transformar os bandidos em mocinhos e os mocinhos em bandidos. Então eu quero dizer a todos os policiais militares que eles sempre foram e continuam sendo, para mim, os mocinhos, porque são as pessoas que defendem a minha família, que me defende, que defende a sociedade aonde eu vivo. Isso não é discurso de candidato, isso é um discurso que eu tenho de vida, e as pessoas que acompanham a minha trajetória sabem disso. Aliás, se me perguntarem um motivo pelo qual eu entrei na política, não preciso disso, tenho inclusive tempo suficiente para aposentadoria desde 2016, e eu só entrei na política quando eu vi que as pessoas de bem e bem intencionada deixaram a política virou uma profissão, a política virou um negócio, e hoje nós temos o constrangimento de termos como candidatos pessoas que deveriam estar presas, estar na cadeia. E eu, como promotor, como combatente do crime, como combatente da corrupção, não aceito esse modelo de Brasil para passar para as próximas gerações. Então eu saí da linha onde se combatia o crime, onde se combatia a corrupção, que é o Ministério Público, junto com todas as forças de segurança, e vim para a política, que é o serpentário, é onde se criam os criminosos, as políticas que estimulam o crime, porque nós precisamos fazer esse contraponto. Então eu já começo aqui dizer, antes de entrar nas perguntas, meu tempo está acabando, para dizer para as pessoas que quando nós falamos em segurança pública, ele passa por uma série, eu sei que a maioria das pautas serão voltadas para as questões salariais, para as questões reivindicatórias, e eu compreendo muito isso porque a associação existe para isso. Mas é preciso que a gente considere também essa questão que envolve a valorização, né, o reconhecimento, o papel que nós da segurança pública desenvolvemos na sociedade, aquilo que nós fizemos para a sociedade, porque todos nós estamos aqui para construir, para ter o Brasil que nós queremos para os nossos filhos. E o Brasil que nós queremos para os nossos filhos é com uma segurança pública forte, respeitada. Nós vamos falar depois, seguramente, no aparato legislativo. Quero pedir aos policiais militares que me acompanham a importância de nós termos deputados, de nós termos senadores, porque são eles que constroem as ferramentas pelas quais com as quais nós trabalhamos. Então, é todo esse ecossistema de segurança pública que me interessa. Eu tenho que ser um governador que enxergue a floresta e não apenas as árvores. Então, é com essa condição que, humildemente, eu me apresento com um partido que é o único que não usa dinheiro público para fazer campanha. É um partido novo, de verdade, que tem nas suas fileiras pessoas que arrumaram a vida para entrar na política e não entram na política para arrumar suas vidas. Isso é muito importante, porque nós temos que substituir os profissionais da política, porque hoje a política virou uma profissão, virou um negócio, os políticos profissionais por profissionais na política. E é isso que eu faço, é isso que muitos policiais militares fazem quando entram para a política, porque nós queremos construir um Brasil melhor para os nossos filhos e para as próximas gerações. Tá bom.
Muito obrigada. A gente vai começar, então, agora com as perguntas mais específicas para responder aí. A primeira é uma visão geral da segurança pública aí. Tem a pergunta para o candidato poder ler junto. Então, tá ali, ó. O Santa Catarina hoje tem os melhores índices de segurança pública do Brasil. Apesar desse excelente resultado, sabemos que ainda há muito a ser feito. Na sua percepção, quais devem ser as prioridades na segurança pública catarinense e, como governador de Santa Catarina, como poderá atuar para garantir que essas prioridades sejam atendidas? A gente vai botar um cronômetro só para nós termos uma ideia do tempo. Sei. Então... Bom, de fato, né, o Santa Catarina ostenta os melhores índices de segurança pública, que é resultado do somatório de muitas coisas. Primeiro, é um estado com talvez os melhores índices econômicos, né? Nós somos um estado com 1% do território e somos o 6º PIB do Brasil, né? Nós temos uma colonização também diferenciada, nós temos um povo, por excelência, trabalhador, né? Nós temos um povo empreendedor, um povo ordeiro, na sua essência, mas temos que reconhecer que isso é produto da qualidade do trabalho que os nossos agentes de segurança pública, todos, contribuem, né? Desde um policial militar iniciante até um desembargador, desde um bombeiro até um procurador-geral de justiça. O que eu quero dizer com isso? Que a administração pública, na minha concepção, e falo um pouco para os mais jovens, ela é uma grande engrenagem, né? Então a gente nunca pode raciocinar, e no serviço público se cometem esses erros, de que nós do Ministério Público somos os fundamentais, né? O que é o promotor se não tem um policial para fazer a abordagem inicial? O policial militar, nós somos os essenciais. Não adianta fazer um flagrante se não tiver um bom delegado de polícia que leve isso à frente, não tiver um bom instituto de perícia, né, que concretize isso. Então, o que eu vejo com muito bons olhos, e é um pleito que eu faço a todos que estão me ouvindo, é que a gente deva entender segurança pública como uma grande engrenagem que cada um de nós tem importância. Ninguém tem importância mais que o outro. Uns podem ter o protagonismo. Mas eu sou promotor. Não, eu não sou nada se nós não tivermos um policial lá na linha de frente estimulado, valorizado, reconhecido, né? O desembargador não é nada se ele não tiver um bom promotor. Então, eu sou promotor criminal, na essência. O pessoal do Vale do Itajaí me conhece, sou promotor de júri, promotor da linha de frente, promotor, coordenador do GAECO, tenho essa vivência ali, literalmente, no chão de fábrica. Então, uma das coisas mais importantes que aconteceu, e eu falo com a visão de quem vive há 34 anos no Ministério Público, foi essa integração entre as forças de segurança. E ela é muito importante. Eu vejo em vários lugares os policiais militares trabalhando lado a lado com os policiais civis, né? E eu vejo que lá na frente a gente vai ter que ter uma integração ainda maior. Nós não podemos ficar com essas brigas miúdas de querer, só nós fizemos o TC, eles não podem fazer o TC, isso é prerrogativa de isso é prerrogativa de... Não, nós somos servidores da sociedade. Nós temos que entregar serviços para a sociedade. Nós só seremos valorizados, reconhecidos e recompensados aí, do ponto de vista salarial, se nós mostrarmos o que nós fizemos. E Santa Catarina já mostrou. Mas eu acho que o fato de nós sermos os melhores do Brasil não é suficiente. Essa não é a segurança pública que eu quero. Nós temos que melhorar. Nós não podemos ter uma régua, Rio de Janeiro, Alagoas, que é um dos estados mais violentos, Pernambuco. Não, nós temos que ter uma régua real. E aqui eu quero chamar a atenção a todos que estão me ouvindo de que nos últimos tempos nós tivemos uma redução significativa, por exemplo, dos índices de homicídios. E aí o governador de Santa Catarina fala, porque foi eu que fiz. Não foi. Foi no Brasil inteiro.
foi no Brasil inteiro. E aí eu quero, aqui eu não vim falar lá em cima desse ou daquele, mas é muito significativo quando nós tivemos um presidente que se posicionou, né? O Bolsonaro não fez quase nada assim diferente para a segurança pública. Por exemplo, o número de efetivos continuou o mesmo, as leis continuaram as mesmas, mas só a postura dele de ter aquela visão de que lugar de bandido é na cadeia foi extremamente importante. Eu vou dar um dado que é significativo. Lá em Blumenau, no segundo turno da eleição presidencial, o presidente eleito, o Bolsonaro, fez quase 80% dos votos. Na urna do presídio, porque preso vota, vocês sabem que preso vota, na urna do presídio, o candidato do PT fez 90%. Né? O candidato do PT fez 90%, exatamente o contrário, até mais. Então isso significa dizer que a mensagem do governante, a postura do governador, que quando acontecer um fato envolvendo agentes de segurança pública, a postura do governador dizendo de que lado ele está é extremamente importante. Então, eu quero aqui realçar o meu compromisso de ser o grande gestor da segurança pública. Né? Nós vamos criar Secretaria de Segurança Pública. Esse modelo, no meu governo, não vai ter de compartilhamento, porque tem muitos que mandam, não tem ninguém. Nós precisamos ter a referência de um secretário de Segurança Pública que falará pela segurança pública do Estado. Nós precisamos personalizar, porque segurança pública é muito importante e ela não pode virar um conselho. Ela tem que ter, uma simbologia representativa, administrativa, gerencial, para coordenar e ser cobrada, responsabilizada por aquilo que se faz na segurança pública. E aí eu encerro essa resposta dizendo que nós temos, aí sim, que nos cuidar muito com quem nós elegemos para deputados e senadores, porque nós precisamos, além de termos aumento de efetivos, melhores condições de trabalho, melhores instrumentos para o nosso dia a dia, melhores armas, todos os apoios que um policial precisa para trabalhar, nós precisamos ter ferramentas adequadas. E nós não podemos ter segurança pública efetiva com leis condescendentes que protegem bandidos, que dificultam o nosso trabalho, o meu, o de vocês, de todos os agentes de segurança pública. Então nós precisamos recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós não podemos persistir com esse enxuga-gelo, né? Que o policial militar, em especial, que é quem faz o policiamento ostensivo, faz um flagrante e ele sai depois do preso. Né? E essa realidade eu não preciso dizer que todo mundo conhece. Quer dizer, enquanto o policial precisa ficar fazendo relatórios, cumprindo formalidades, para não ser responsável porque ele tem o que perder, o bandido é liberado para casa e não raramente, todo mundo sabe disso, é preso logo em seguida. Então nós precisamos construir uma legislação penal, e aí uma palavra de um governador que é promotor de justiça tem peso, sim, quando nós formos discutir reforma penal, quando nós formos discutir reforma do processo penal, quando nós formos discutir os estatutos que regem as categorias internamente, é muito importante que tenha alguém que conheça e saiba as dores de quem é agente da segurança pública, mas, sobretudo, das vítimas dos malfeitos. Então, esse compromisso eu tenho porque não é um compromisso político-partidário, é um compromisso de vida, é um compromisso de quem abraçou uma instituição que já poderia, repito, inclusive estar aposentado há 5 anos e continua na linha de frente porque eu considero que a minha experiência faz com que eu tenha muito que dar e darei muito mais se eu tiver o privilégio de ser eleito governador de Santa Catarina. Tá bom, muito obrigada, candidato. A gente vai então para a nossa segunda pergunta, que trata sobre o efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
A Lei Complementar 417, de 30 de julho de 2008, fixa o efetivo da Polícia Militar de Santa Catarina em um máximo de 20.308 policiais militares. Porém, o efetivo hoje é de 9.923 policiais na ativa, entre praças e oficiais. Dessa forma, o déficit é de cerca de 10.385 policiais militares. No CBMSC, no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a Lei Complementar 582, de 30 de novembro de 2012, fixa o efetivo em 3.815 bombeiros militares. Atualmente, temos 2.571 bombeiros militares na ativa, entre praças e oficiais. Dessa forma, o déficit chega a 1.244 bombeiros militares. Como governador, o senhor pretende realizar concursos públicos anuais e de que outra forma pode ajudar a combater esse déficit, lembrando que essas leis também já estão com números defasados diante do crescimento populacional dos últimos anos. Bom, eu quero, para introduzir essa resposta, dizer aos prezados policiais militares que me dão a honra dessa audiência, para dizer que eu não sou vendedor de ilusões. Eu não entrei na política para mentir. Há uma frase muito antiga, uma frase de Thomas Sowell, que diz que quem promete o impossível, ou quem pede o impossível, só é aceito pelos mentirosos. Né? Então, por que eu digo isso? Porque quando você quer estabelecer esse quociente, esse componente numérico por uma lei, é muito fácil. Eu poderia dizer que 50 mil, 40 mil. A gente tem que ver a realidade disso. Né? Então, não adianta a lei dizer que tem que ter 20 mil, se as condições financeiras do Estado não permitem isso. Então, se leis resolvessem problemas, né, o Brasil não teria nenhum problema, porque nós temos uma fábrica de leis e, sobretudo, leis bem intencionadas. Então, as leis bem intencionadas são ótimas, mas elas têm que ter uma base na realidade. Então, os policiais mais antigos sabem que essa discussão vem de longe, e eu acho salutar que se exija, que se peça, que se reivindique um número de efetivo cada vez maior. Mas quem é o pagador da conta, no caso, é o governador, que é o responsável pela gestão do Estado, ele tem os limites orçamentários. Né? Então, o mundo não é só da segurança pública, nós temos a saúde. E da saúde que nós também usamos, aqueles que não conseguem ter plano de saúde, também usam a saúde. E hoje nós temos 100 mil catarinenses em fila de espera. Então, um governador que seja verdadeiro, ele não vai ficar prometendo, né? E seria muito cômodo dizer, não, se a lei diz, e eu sou operador jurídico, né? Vocês são operadores jurídicos, não, se a lei diz que é até 20 mil, nós vamos fazer concurso anual disso tudo. É mentira. Vocês sabem, vocês acompanham há tantos anos que é inviável você dizer que vai levar esse contingente a tal. Aliás, eu se fosse governador, eu não sei se eu sancionaria uma lei dessa natureza. Por quê? Porque eu não me presto a ser o vendedor dos olhos. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é aquela necessidade que nós temos para que o trabalho seja exercido a contento. Então, o concurso público, naturalmente, ele tem que acontecer praticamente todos os anos. Por quê? Porque nós temos um contingente bem expressivo de policiais indo todos os dias para a reserva. Então, a gente precisa repor. Né? No mínimo, a reposição ela precisa acontecer, que é o que não tem acontecido. Né? Se você olhar o histórico. Então, para vocês verem como a gente é vendedor de ilusões do ponto de vista legal. Você faz uma lei dizendo que tem que ter 20 mil e a realidade ela é incontornável, né? A realidade está demonstrando que não se tem conseguido nem fazer a reposição.
Então, se eu assumir aqui um compromisso de fazer a reposição, no atual cenário já estou fazendo alguma coisa. Então eu quero dizer para vocês assim, com muita sinceridade, um governador, e eu sei a dimensão do meu cargo, e não quero entrar para frustrar as pessoas, mas eu quero dizer assim, que é que nem um pai. Nós que somos pais, que temos 2, 3, 4 filhos, a gente tem que tratar os filhos de uma forma igual. Então nós temos que tratar o nosso filho segurança pública da mesma forma que a gente trata a saúde, que a gente trata a educação, né? Que a gente trata a infraestrutura, porque é esse conjunto que vai fazer com que nós tenhamos uma sociedade equilibrada, né? Com um ambiente saudável, salutar. Então, se os senhores esperavam que eu viesse aqui e dissesse, não, em 4 anos eu consigo cumprir a Lei 417, porque, afinal de contas, é uma lei complementar e deve ser cumprida. Se vocês quisessem ouvir isso, não vão ouvir. Por quê? Porque eu tenho responsabilidades fiscais, eu tenho que ver como vai se comportar a arrecadação, mas fica o meu compromisso aqui, né, de que a reposição e olhando para frente, sendo um pouco otimista, o incremento de efetivos é algo fundamental, porque o nosso Estado está crescendo, né? Os policiais que estão me ouvindo sabem disso. Nos últimos anos, enquanto o Brasil cresceu nos últimos 10 anos, cresceu em torno de 10% de população, nós crescemos 20%. Né? O número de pessoas que vêm de outros estados é muito grande. Vem muita gente boa, predominantemente pessoas para trabalhar, mas vem vagabundo também. Então, a gente tem que se preparar para isso em todas as áreas, mas como vem as pessoas e começam a exigir resultar em maior necessidade de segurança pública, nós também, na saúde e na educação. E aí eu quero também falar, já para encerrar essa resposta, dizer que nós também temos que começar a olhar um pouquinho para o futuro. Os policiais mais antigos, acho que não tem ninguém da minha idade nativa aí, mas sabem que até um tempo atrás, para fazer uma abordagem, para fazer o policiamento ostensivo, tinha que ficar ligando do orelhão, né? Não foram poucas vezes que eu vi policiais militares ligando do orelhão lá para o comando e tal. Hoje, a tecnologia nos ajuda, né? Vocês com o WhatsApp, hoje com as câmeras, dá para fazer um policiamento diferente. Então, assim como em outras profissões dá para fazer mais com menos gente, nós temos que usar muita tecnologia também nos aparatos de segurança pública, porque cada vez mais nós vamos ter dificuldades no aumento de efetivos, então nós temos que trabalhar, não digo compensar, mas trabalhar juntos, né? Aumento de efetivos com aprimoramento tecnológico, né? Para que assim a gente consiga aprimorar a qualidade dos serviços que nós prestamos para a população. Tá bem, obrigada. Falando em reposição, aí a gente tem também a nossa reposição inflacionária, a questão aí do reajuste anual. No ano de 2021, depois de 6 anos de congelamento, foi concedido pelo governo estadual um reajuste na remuneração dos militares estaduais. Apesar dos percentuais oferecidos, esses não foram capazes aí de recuperar as perdas inflacionárias do período de 2015 a 2021, que chegou a 42,55%. Apesar de Santa Catarina ter aprovado a Lei 15.695, de 21 de dezembro de 2011, que trata da database para fins de revisão geral anual da remuneração de subsídio dos servidores, a mesma não está sendo cumprida. Mais uma lei aí. Como governador, qual a sua proposta aí para buscar que evitar, né, que situações como essas não voltem a se repetir? Mais uma vez, né, você deu a deixa, está demonstrado que não basta você fazer lei. Não adianta você fazer lei dizendo, data tal vai ter isso, data tal. Claro, é preciso que a gente tenha uma legislação para organizar, né, para que nós, servidores, possamos ter as nossas expectativas, os nossos momentos, os ambientes adequados à reflexão. Isso tudo certo. Bom, eu sou servidor público, como todos vocês. Evidentemente, pertenço a uma categoria
mais elitizada, com melhores salários, com melhores condições. Isso é inegável, né? Sei do que eu estou falando. Mas como todos, também sofro os problemas da inflação, da perda do poder de compra, e de todas as intempéries econômicas que nos atingem, né? Nós temos que levar em consideração também, eu não sei se é com vocês assim, mas eu tenho irmãos que trabalham na iniciativa privada. Eu tenho irmãos mais velhos, que são agricultores. Eu tenho irmão que é caminhoneiro. Eu tenho irmão que é bancário. Eu tenho irmão que é servidor público. Então, a gente precisa olhar como um todo. Agora, reposição salarial, isso não é uma promessa, isso é uma necessidade, né? Todos nós temos que ter restabelecido, resguardado o nosso poder de compra. E aí eu sou muito sincero, muito transparente, porque a pergunta é, quem é o governador, quem é o gestor que não quer cumprir a lei e que não quer dar as reposições para aquelas pessoas que compõem a sua equipe, que são os servidores? No sentido de que só se ele for alguém que tenha algum problema psicológico para não atender isso. Por quê? Porque isso é uma questão de justiça, no mínimo, né? Você fazer a reposição. Então, o compromisso que eu assumo é que, se tivermos condições financeiras, né, condições arrecadatórias que permitam a prestação de todos os serviços, inclusive o nosso da área da segurança pública, evidentemente que política de servidores públicos, elas serão implementadas de reposição de acordo com aquilo que estabelece. Mas eu tenho que administrar o Estado como eu administro a minha casa, né? Eu não posso gastar mais do que aquilo que eu tenho, porque nós precisamos enxergar o futuro. Então, eu poderia fazer uma lei, fazer empréstimo, fazer isso, fazer aquilo, mas não é assim que se espera, não é assim que se administra com responsabilidade. Então, para ser bem claro, bem objetivo e para que vocês saibam quem eu sou, eu serei, como sempre fui, responsável naquilo que eu faço. E quando eu falo responsabilidade, é fazer o certo. E fazer o certo é aquilo que as demandas exigem uma ação do governador. E se a ação se a demanda diz que tem que ter reposição inflacionária, né, na respectiva data base, e se as condições financeiras permitirem isso, não tenho dúvida que será feito. Isso aí vocês podem... porque depois eu até quero falar sobre essa questão de porque o Novo é contra funcionário público, porque é isso, porque é aquilo. Perguntem lá em Joinville como o nosso prefeito, que é o único prefeito que nós temos aqui em Santa Catarina, como ele trata os servidores públicos e como os servidores públicos de Joinville vem o prefeito do Partido Novo, né? E muita gente disse, na época da eleição, não, o Novo é contra o funcionário público. Eu queria dizer para você, se o Novo fosse contra o funcionário público, não teria o Tramontim, que é um funcionário público, como candidato a governador. Não teria a delegada Tânia Arada, para quem é de Joinville, sabe de quem eu estou falando, que é uma candidata a deputada estadual, né? A candidata a deputada federal, como candidata do prefeito Adriano, né? Não teríamos o Rafael Ari, que é professor da nossa Universidade Federal aqui em Santa Catarina, que também é servidor público, como candidato. Então, nós temos o maior respeito, a maior valorização do servidor público, mas levando em conta aquelas nossas pautas de responsabilidade fiscal, né? O governo não imprime dinheiro não dá em árvore, e essa é uma concepção que todos nós, servidores públicos, temos que compreender. Nós não somos a última bolacha do pacote, né? Tem os nossos irmãos que também estão nesse pacote, que são funcionários de empresas, nós temos os nossos irmãos, como eu disse, que são agricultores, enfim, a sociedade ela é composta por um conjunto
de várias atividades, de várias profissões, e nós temos que fazer um governo de diálogo, um governo de responsabilidade e que contemple todas essas forças. Tá certo. Obrigada. Temos mais aqui uma lei que não está sendo cumprida, né? A Lei 254. A Prasc tinha pouco mais de 2 anos de existência quando obteve a sua primeira grande conquista, a Lei Complementar 254 de dezembro de 2003. Chamada de Projeto da Escala Vertical, a lei estabeleceu uma política permanente de salário para todos os profissionais da segurança pública, incluindo os inativos. O projeto foi elaborado pela Prasc e definia mudanças importantes, como a de que a menor remuneração não poderia mais ser inferior a 4 vezes a maior. O texto original do projeto foi aprovado por todos os deputados por unanimidade e a lei passaria a vigorar em janeiro de 2004. Porém, o governador, na época, não cumpriu a promessa e até hoje a lei não é cumprida. O senhor, como governador, entende que a Lei 254 deve ser cumprida e, em caso positivo, quais providências, como chefe do Executivo Estadual, serão tomadas para ajudar nessa grande reivindicação da nossa associação? Mais uma vez, né? O que as boas intenções fazem, né? Todo mundo tem boas intenções. E eu devo dizer aqui de público que, de fato, esse pleito é um pleito muito razoável. Muito razoável. Porque um dos problemas que a gente tem no Brasil como um todo é a diferença. Essa diferença. E ela existe em todos os lugares. Eu, há um tempo atrás, para amenizar o tamanho, porque a resposta é de 1 minuto, né? Eu fui fazer uma viagem dos meus sonhos, quando eu completei 55 anos, que era conhecer os países que deram certo. Lá na Dinamarca, Finlândia, que apresentam os maiores indicativos. E eu comecei a ver que lá todo mundo morava bem, né? Daí eu comecei a brincar na ocasião com as pessoas que estavam juntas. Eu queria saber onde é que mora o servente de pedreiro aqui, né? Porque tem servente de pedreiro na Dinamarca. Eu fui servente de pedreiro, um dos primeiros trabalhos que eu fiz quando saí da roça. Eu queria saber onde é que mora o frentista de posto, porque eu também fui frentista de posto. Morava lá numa república em 8 num quarto, né? Eu queria saber onde é que mora o policial militar, o soldado da polícia militar aqui, onde é que mora o coronel, né? Onde é que mora o atendente de enfermagem, onde é que mora o médico, né? Onde é que mora o operador do lixo e o dono da empresa de lixo. E, na verdade, eu percebi que todos moram no mesmo lugar, né? Todos são vizinhos. Por quê? Porque não existe uma grande diferença de rendimentos, né? Se você vai nos países que deram certo, o médico ganha 10, a enfermeira ganha 8, o atendente de enfermagem ganha 6. Aqui no Brasil, o médico ganha 10, a enfermeira ganha 2 e o atendente de enfermagem ganha 1. Então a gente tem uma diferença, isso é cultural, essa diferença é muito grande. Então aqui você pega o coronel ganha 30 e poucos, o soldado lá ganha 5, 6, né? Então essa diferença é muito grande, por isso que daí o coronel, e aqui não é uma constatação, não estou falando mal de um nem de outro, é uma realidade. Daí o coronel mora lá num condomínio fechado e o policial, dependendo como ele gerencia o dinheiro, ele tem que morar lá num aglomerado, às vezes com risco de vida, aquela proximidade toda. Então, a solução dessa diferença é algo que encanta a qualquer um. Agora, a gente tem que ter a responsabilidade de dizer que isso não se faz com uma lei, isso não se faz com outra. Então, vocês não me peçam um compromisso de dizer que eu vou resolver, porque daí eu seria aquilo que eu mais odeio e eu não aceito fazer. Seria um mentiroso. Por quê? Se em 20 anos, a lei vai fazer 20 anos agora, o ano que vem, né? Quando eu tomar posse, vai fazer 20 anos. Se em 20 anos de uma lei aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa, eu não sei quanto que vocês avançaram, né? Mas eu acho que não avançaram muito, né? Dessa diferença. Hoje a diferença é 6 vezes, né? 6 vezes, né? 6 vezes. Então faltam dois degraus, né? Isso. Então, quem sabe se em 20 anos
nós já fomos, né, aos poucos. Aí eu preciso ser bem honesto para vocês, precisa ver o impacto que isso representa. Porque dar um valor a mais para quem ganha pouco, eu sei fazer contas. Ele é bem menos significativo do que você dá lá na frente. Então, se você frear um pouquinho lá na frente, você consegue elevar aqui. Mas também você precisa ver como essas coisas são construídas. Agora, o que eu posso dizer para vocês, e repito mais uma vez, falando a pura verdade e perdendo um monte de voto. Eu não estou aqui para ganhar voto, eu estou aqui para me apresentar e se eu convencer, eu gostaria de ganhar voto. Tá? Esse é o meu propósito aqui. Nunca um policial vai dizer que eu sou mentiroso. Eu não me sirvo a isso, odeio isso e não participo dessas coisas. Mas eu quero dizer para vocês que eu vejo com bons olhos, literalmente com bons olhos, esse tipo de prática, e se as coisas se revelarem favorável e eu puder, na minha gestão, dar um salto para que isso se aproxime lá do ideal, porque também eu vejo que quem fez a lei, talvez fez com essa visão. Nós vamos estabelecer esse patamar, mesmo sabendo que não seja possível implementarmos imediatamente, mas num médio ou longo prazo, se isso se revelar viável, perfeito, vamos fazer. Então, fica o meu compromisso de olhar isso com bons olhos, né? E, mais uma vez, tal qual a reposição, porque eu gostaria de vir aqui dizer, pessoal, eu vou repor totalmente a inflação e dar mais um pouco, eu vou aumentar isso, aquilo, mas aí não é o que vocês querem ouvir, não é o que vocês merecem ouvir. O que eu insisto em dizer para vocês é que eu serei alguém que terá muita responsabilidade. E quando diz responsabilidade, é tanto para dizer sim como para dizer não. Porque o pai bom, você sabe disso, não é aquele que diz sim todas as vezes. É aquele que diz um não, mas um não com argumento. Um não com transparência. E aí vocês podem ter a certeza, essa palavra eu dou, de conversar, de dialogar, de construir soluções. Porque quem diz que constrói soluções sozinho, ele pode até construir, vai construir soluções ruins, né? Então, esse compromisso eu tenho, esse compromisso eu posso assumir. Tá certo. Porque o nosso objetivo aqui também é apresentar, né, as demandas, as angústias dos nossos associados, sim, né? Sim. Então, essa que é também a gente sabe que é a pergunta deles, então isso que a gente está trazendo. Eu só quero fazer um parênteses para dizer que em momento, porque eu sou muito impositivo, né? Eu falo assim como quem dissesse não, por isso que eu não sou eu simpático. O que eu quero dizer é que eu reconheço legitimidade em todos os pleitos. E também ressaltar mais uma vez aqui, de dizer que esse é o papel da PRASC. É a PRASC que fala em nome do policial militar que está lá em Itapiranga trabalhando, que está lá em São José do Cedro, que está lá em Jaguaruna, enfim, de todos os policiais. A gente tem entidade sindical. Os bombeiros também. Os bombeiros de todos os cantos, né? Desde Blumenau, a minha casa, né? Até Chapecó. Então, que tem todas essas pautas, elas são legítimas. Eu tenho no Ministério Público uma associação que faz isso. Os juízes têm, os policiais civis têm, eu fui visitar, os delegados têm, os oficiais têm. Então, todos têm, são legítimos. Agora, o que precisa ter um governador que esteja disposto a conversar, a dialogar e justificar quando ele não pode atender essas demandas. Sim, a gente tem esse conhecimento, tem muitas categorias, né? São várias categorias, mas a gente está aqui, né, fazendo pleito, representando a nossa aqui. Perfeito. E a nossa próxima pergunta é a 5 sobre o sistema de proteção dos militares. Em 2019, o governo federal sancionou a Lei Federal 13.954, que tratou do sistema de proteção social dos militares. A reforma da Previdência, os militares não entraram na reforma da Previdência, entraram no sistema de proteção dos militares, né? E tendo efeitos também sobre os militares estaduais de todo o Brasil.
A lei trouxe aspectos positivos, como a manutenção da paridade, integralidade e simetria aos militares estaduais, que é quem for para a reserva vai com o mesmo subsídio, né, a mesma remuneração de quem está na ativa. Isso é um grande ganho, né? Isso é verdade. Mas, por outro lado, aumentou o desconto previdenciário. Antes era em cima do teto da Previdência e passou para um salário mínimo, o que deu aí um grande impacto, resultando aí num impacto financeiro muito negativo, principalmente para os nossos reservistas e pensionistas. Também o artigo 24 dessa mesma lei federal determina que os estados devem estabelecer uma legislação própria para tratar do sistema de proteção social. Porém, de 2020 até 2022, pouco mais da metade dos estados brasileiros aprovaram uma lei específica, sendo que aqui em Santa Catarina isso não aconteceu. Na sua opinião, e qual a sua opinião sobre esse desconto previdenciário, como governador, como o senhor pretende atuar para que esse projeto comece a tramitar na LESC? Olha só, agora eu quero tratar de um assunto que, de fato, ele é problemático, né? Essa questão, e olha que eu sou funcionário público, e eu vou falar algo aqui que vai fazer com que muitas pessoas estavam pensando, eu ia votar nele, mas agora não vou votar mais. Que é o seguinte, essa questão da reforma da Previdência, se fosse dizer assim, o que eu gostaria, as boas intenções, tudo bem, se aposenta com 20, com 30, com 10, com 15 anos, a gente sempre quer o melhor. Acontece que a gente tem que ver o que é possível, né? Eu estava falando com o nosso querido presidente, a quem eu agradeço, nos recebeu maravilhosamente bem, que hoje o número de policiais na reserva é equivalente ao número de policiais na ativa, né? Com o aumento da expectativa de vida, logo nós vamos ter bem mais na reserva. Eu quero que os nossos queridos da reserva vivam muitos e muitos anos. Meu pai morreu com 97 esses dias, né? E nós vamos viver muito mais, né? Felizmente. Então é preciso que a gente enxergue lá na frente. E essa reflexão eu quero que todos vocês façam. Todos vocês façam. Por quê? O Rio Grande do Sul está aqui do lado. O Rio de Janeiro está bem pertinho. E o que aconteceu nesses dois estados? Não faz muito tempo que os nossos policiais não recebiam nem o seu salário. Os nossos aposentados não recebiam nem o seu salário. Então é importante que a gente leve em conta isso, porque o Estado tem limites arrecadatórios. Então hoje o Rio Grande do Sul, sabe por que o caos do Rio Grande do Sul? Hoje, para cada professor na sala de aula, tem 2 aposentados, tem 2 em casa. Então essa conta não fecha. E o que vai acontecer? Escrevam aí o que o Tramontim está dizendo hoje aqui, e que seguramente quem pensa só no próprio umbigo e pensa só no amanhã e não na próxima geração, vai dizer assim, eu não voto nesse cara. Porque eu sei que tem candidatos aí que já disseram ali num debate, eu vou reformar a reforma da Previdência, porque isso está errado, isso não pode. Não, pessoal, preste atenção no que eu estou dizendo, né? Daqui a pouco, daqui 20 anos, nós servidores, eu também, nós vamos estar descontando, não 14%, 20% do nosso salário. 20%. E não vai demorar muito, vai estar 30%. Por quê? Porque isso é uma questão matemática. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, não estou dizendo que vamos fazer. Não, eu quero dizer para vocês que a reforma é necessária, né? Porque o nosso avô morria com 50 anos e as pessoas diziam que ele morreu velho. Hoje, com 50 anos, eu tenho 60, ando 150 quilômetros de pedalando, né? Então, a nossa expectativa de vida, a nossa qualidade de vida, ela aumentou substancialmente. Então, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver esse assunto com responsabilidade. Não prometer ilusões. Por que eu insisto nisso? Eu não quero que você
que tem hoje 50 anos, o nosso presidente foi para a reserva agora, né? Com 50 anos de idade. Ele vai viver até 90. E se aos 90 o governador lá, que eu já não estarei mais aqui, o governador não pagar salário ou não pagar o valor da aposentadoria, ele vai cortar desde o velhinho de 90 até o policial de 50 que está recentemente aposentado. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Então, eu vejo que a gente precisa tratar esse assunto com muita responsabilidade. Aumentou também a minha alíquota de desconto. Eu também não gostei. Eu sou italiano, eu não gostei, obviamente, disso, né? Ninguém gostou. Mas tem coisas que são peremptórias, elas precisam ser feitas. Então, o que eu respondo, então, objetivamente em relação a esse pleito? Nós vamos analisar, vamos ver a saúde financeira do Estado e se o Estado tem condições de pagar. Porque senão fica mais uma lei igual aquelas que nós lemos anteriormente, que promete isso. Então, eu não vou fazer lei que eu não posso cumprir. Você pode até fazer uma lei estabelecendo faixas, né? Olha, em 5 anos esse é o objetivo, em 10 anos aquele é o objetivo. Agora, fazer leis dessas que vendem ilusões, que prometem o impossível, não entra na minha biografia, não entra no modo de ser que eu tenho, mas reconheço, né, a legitimidade do pleito, evidentemente que daí um estudo técnico, um diálogo, né, porque só as pautas que me apresentaram aqui já vão exigir um monte de reflexões. Então, reconhecendo mais uma vez a legitimidade do pleito, né, aquilo que se pretende com o pleito, mas nós, como governantes, só podemos fazer aquilo que nós temos condições de concretizar. Dinheiro não dá em árvore. Isso é muito claro para mim, porque eu administro muito bem as minhas finanças pessoais. Eu não gasto mais do que eu arrecado. Eu tenho um carro 2013. Né? Eu queria ter um carro 0 quilômetro, mas eu preciso ver se as minhas finanças vão dar condições, se o carro é a prioridade, se eu não tenho outras demandas, se eu não tenho que pagar a faculdade dos meus filhos. Então a gente tem que olhar o conjunto da obra e um governador não é diferente, né? Ele tem que olhar todas as forças, todos os pleitos, porque assim como vocês têm esse pleito, nós temos os pleitos de outras categorias, da saúde, por exemplo, né? Se você der uma olhada, o pessoal da enfermagem está se debatendo um monte aí em relação ao piso. O piso foi fácil no canetaço. Agora quero ver na hora de colocar em prática, né? E eu duvido que as pessoas não estejam querendo dar o aumento porque não querem. Não, é porque não pode. Tem hospitais privados que não têm condições. Então é preciso que a gente, antes de fazer leis, saiba se tem condições de cumpri-las, de ter dinheiro para pagar isso que se promete. Tá bom, obrigada. A gente vai pular 6, já que nós temos, também tratou aí do sistema de proteção, e a 7 é um assunto muito, né, importante aí e preocupante, que trata aí sobre o suicídio entre os militares e a saúde mental. O suicídio, ele é considerado um problema de saúde pública. Todos os anos, 840 mil pessoas tiram a própria vida no mundo. O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking de países da América em número de suicídios, com uma taxa de 4,5 casos de extermínio a cada 100 mil habitantes. Já Santa Catarina é um dos estados do país com os maiores coeficientes nacionais. 7 casos a cada 100 mil habitantes. Em policiais militares, as taxas de suicídio também são altas. Um artigo publicado pela Cielo Brasil, tendo como autores Gustavo Clauberg Pereira, Amanda Batista Madruga e Edelu, aponta que em Santa Catarina, entre os anos de 2012 e 2016, 14 policiais tiraram a vida. A gente até está pegando números mais recentes com a DSPS, mas a gente sabe que subiu essa taxa aí, infelizmente, né? E aí todos esses policiais militares, segundo o estudo, que cometeram suicídio, eram do sexo masculino. Boa parte tinha filhos, 85% tinha filhos. E dos casos de suicídio, a maioria era da carreira dos praças,
né, dos nossos praças aqui, especialmente soldados, e só 2 eram do oficialato. E a gente, eu não coloquei aqui no estudo, mas o estudo também era muito por questões também financeiras, né? Muitos aí apontavam a questão como uma das taxas aí do suicídio. Como governador, o senhor acha importante ampliar as estruturas de atendimento à saúde física e mental dos militares estaduais, garantindo os cuidados necessários em todas as regiões do estado, e de que forma o senhor poderá criar ações para isso? Não só importante, como fundamental. Cuidar das pessoas. Aqui daí vem algo que para mim é muito caro a respeito disso, de que o mundo mudou. Isso não precisa muita reflexão para chegar a essa conclusão, mas um dado importante é que hoje o número de suicídios no mundo é maior do que o número de homicídios. Das primeiras vezes na história que aconteceu isso. Então, se olhar em componentes... Eu vi um estudo um tempo atrás, que acho que é esse mesmo, dos 800 mil, nesse mesmo período teria tido 650 mil homicídios. Então, é para você ver que de fato os problemas mudaram de lugar. Um pouco é também porque diminuiu o número de mortes letais, também tivemos menos conflitos de guerra e tal, mas na história da humanidade isso é inédito. E aqui vem, meus prezados ouvintes, estimados policiais militares, bombeiros, da ativa, da reserva, de que a luta da APRASC, e também quero me dirigir ao presidente da APRASC, não é só salário. Às vezes a gente pensa muito em salário. Não, é qualidade de vida no trabalho. Valorização. Né? Valorização, reconhecimento não só internamente, mas também socialmente. E aí eu quero me dirigir àqueles policiais, são muito poucos, mas que eu tenho um carinho enorme por todas as atividades, o pessoal do ProERD, por exemplo, né? Eu tenho um apreço, porque eu acompanhei o início do ProERD. Então, quando eu ia naquelas solenidades, ver aquelas crianças querendo tirar fotos, se abraçando, num tempo em que as pessoas tinham vergonha de ser policial militar. O policial militar não ostentava a farda com galhardia, com orgulho, porque foram momentos difíceis de reconhecimento social. Melhorou muito e o ProERD tem uma contribuição espetacular. E aí o que eu quero dizer com isso? Que o que nos faz bem como servidores públicos também é esse carinho que a gente recebe externamente da comunidade que nós atendemos, mas internamente, né, dentro da respectiva corporação que nós participamos. Então, hoje, inclusive, em algumas áreas, eu fui há pouco tempo numa área que é um puxão de orelha para nós, que às vezes sempre colocamos o salário na frente de tudo. Não, eu acho que condições de trabalho, às vezes, são mais... Claro, tem a conta para pagar, do gás, do aluguel, mas as condições de trabalho, elas são importantes, porque mesmo que eu esteja com a conta atrasada lá do gás, tal, e se eu tiver um bom ambiente de trabalho, eu vou enfrentar essas adversidades que acometem a todos de uma forma melhor. Não entro nessa linha do desespero, que é o caso das pessoas que chegam a tirar a própria vida. Então, esses dias eu fui numa escola, numa grande empresa de tecnologia, e lá, dentro da empresa, tinha escorregador, né? Tinha até um local com beliches para as pessoas dormir no trabalho, né? Durante o pleno expediente. E aí eu perguntei para o diretor da empresa por que isso. Ele falou assim, que aqui nessa empresa o valor do salário fica em terceiro lugar. Eles analisavam primeiro o ambiente de trabalho, que era o item mais importante, o ambiente de trabalho. Segundo, as perspectivas profissionais de ascensão, de carreira, de valorização. E em terceiro lugar, o salário. Vocês podem dizer, quem está falando é o promotor que ganha bem. Não, eu não estou dando exemplo lá no Ministério Público, não. Estou dando exemplo lá de uma empresa privada. O que eu quero dizer com isso?
que, repito mais uma vez, o reconhecimento, a valorização e, sobretudo, e aí respondendo a pergunta, o apoio que a instituição tem que dar, apoio psicológico, né? Eu não sei, confesso que eu não sei se a polícia e os bombeiros têm um aparato suficiente de pessoal para orientação, para diálogo, para resolução de conflitos. Eu não sei se tem, mas eu vejo isso como fundamental, né? Para que a gente tenha, às vezes a gente não tem em casa aquele ombro amigo, aquele ambiente para poder encontrar solução para as misérias da nossa vida, porque a gente acha que o policial militar não chora, chora sim, não sofre, sofre, é aquela fortaleza que a farda, que a indumentária transparece, às vezes esconde muita dor, muito sofrimento, muita fraqueza, e que elas precisam de apoio, porque nem todos os problemas a gente consegue resolver sozinho ou com o apoio de amigos. A gente precisa do apoio profissional. Então eu quero aqui dizer que essa é uma pauta extremamente importante para mim, que é a qualidade do ambiente de trabalho, que ele é construído por todos nós, mas também com a decisiva atuação do nosso empregador, no caso é o Estado, para que se tenha à disposição essas estruturas de apoio, de orientação, de aconselhamento, enfim, de qualificação do nosso ambiente de trabalho. Tá bom, muito obrigada. A gente vai para a nossa última pergunta aqui, que é sobre a luta da Prasc. A Prasc completou recentemente, agora em agosto, 21 anos de fundação. E nesse tempo se tornou a maior associação de classe do Brasil e da América Latina, com 16 mil associados. É a maior entidade representativa dos policiais e bombeiros militares. E a luta pela valorização da categoria e para que os praças não percam mais direitos é uma constante. Como governador, como o senhor avalia a luta e o trabalho da Prasc e de que forma poderá ajudar para fortalecer cada vez mais a associação e ajudar nas reivindicações da categoria? Eu aproveito para cumprimentar, né, a excelência da Prasc, né, a própria organização, a forma como se tem apresentado, um tanto que os candidatos querem vir aqui. Então isso significa dizer do reconhecimento que em 20 anos vocês já adquiriram. O que eu posso dizer, além de cumprimentar a isso, é que eu reconheço a importância da representação. Eu reconheço essa importância e o que eu posso oferecer é o diálogo. E repito o que eu disse várias vezes aqui, do meu compromisso de sempre estar aberto, na medida do possível, evidentemente, a ouvir e nunca, nunca ser mensageiro de ilusões. Vocês, pelo respeito que têm de mim, mas em especial de toda a sociedade, não pode ser destinatário de mensagens ilusórias. A gente tem que ter as responsabilidades, o governante e o governado, mas reconhecer esse papel associativo, esse papel sindical, digamos assim, esse papel de quem tem o direito de reivindicar. Todos nós reivindicamos todo dia. A vida é reivindicação. As crianças, quando nascem, reivindicam através do choro. Né? Através do choro. Depois elas vão aprimorando, chega até no convencimento emocional. Então, é inerente à natureza, não só humana, mas à natureza animal. Os animais reivindicam. Então, nós, quem é contra as organizações, quem vê a Prasc como um inimigo, tudo isso que vocês pediram, isso é ilusório, isso é um absurdo, jamais ouvirão de mim. Então, já indo para o final da nossa conversa, recebam do Tramontim, desse promotor de justiça que já atua na segurança pública há 34 anos, o meu profundo respeito pelos bombeiros militares, pelos policiais militares e
pela entidade que eu tenho a honra de ser recebido e que representa a categoria de vocês e que terão sempre no governador um destinatário das reivindicações que nem sempre serão atendidas. Muitas vezes não serão atendidas, mas no mínimo elas serão ouvidas, apreciadas e respondidas com a responsabilidade do cargo que o cargo impõe. Então, esse é um comentário que eu precisava fazer para dizer da alegria de estar aqui, do reconhecimento, da importância, e que a Prasc rume aos 100 anos para que a segurança pública seja cada vez melhor, porque é a partir da qualidade de vida dos membros, dos associados, é que nós teremos, sim, uma segurança pública cada vez melhor. Tá bom. Eu vou olhar mais uns minutinhos, então, para a gente não se estender muito para suas considerações finais. Então, para a gente ir encerrando o nosso programa. Primeiro, a você, o meu agradecimento pela forma cordial, urbana, carinhosa com que me recebeu. Eu quero me dirigir a todos os associados, 16 mil associados, alguns deles me ouvirão, para dizer que eu entrei na política para mudar a política e não para ser mudado por ela. Olhem os candidatos que se apresentam a todos vocês e façam comparações. Vejam qual é a profissão deles. Se eles são políticos profissionais ou se são profissionais que estão entrando na política. A maioria deles com mais de 30 anos de atividade na política e que agora chegam para apresentar soluções que eles não apresentaram quando exerceram os seus respectivos governos. Então tomem cuidado, porque às vezes a gente é seduzido pelas palavras, pelas promessas, pelas emoções dos vendedores de ilusões. O Partido Novo é composto por pessoas comuns, como eu, que nunca fui da política e hoje sou candidato a governador de Santa Catarina, baseado numa trajetória de quem combateu o crime, de quem foi coordenador do GAECO, de quem combate a corrupção. E eu, quando falo das palavras, eu quero invocar os exemplos. Nós só temos um único governador no Brasil, que é o Romeu Zema em Minas Gerais, e dei uma olhadinha como ele é tratado, como ele é recebido, como os funcionários públicos olham ele. Nós só temos um único prefeito, que é o Adriano Silva, em Santa Catarina, que em apenas 1 ano e 8 meses fez com que Joinville fosse transformada para melhor. Por quê? Porque é alguém que veio para servir e não para ser servido. Então, essa diferença, ela é extremamente importante. Por quê? Porque nós não nos apresentamos como vendedores de ilusões. E olhem, para finalizar, eu não preciso da política para viver. Por isso que eu não faço aqui promessas que eu não posso cumprir. Porque eu tenho uma trajetória, eu tenho uma biografia para preservar. Então, eu peço que raciocinem com o cérebro, não com o coração. Eu peço que vocês olhem para Odair Tramontim, que é também como vocês um servidor público que sente as vantagens, mas principalmente as dores. Que vejam que o Partido Novo, ao contrário do que dizem, não é contrário aos servidores públicos, nós somos favoráveis aos bons servidores públicos. E olhem em Joinville, para finalizar, como o prefeito Adriano trata os servidores, na medida em que, além de salário, ele valoriza os servidores. Por quê? Porque 65% dos cargos comissionados de Joinville são ocupados por servidores públicos de carreira. Então, esse compromisso eu tenho de colocar pessoas certas nos lugares certos. A segurança pública não será administrada por políticos. Essa segurança vocês podem ter, porque nós vamos colocar pessoas técnicas, pessoas certas nos lugares certos. Então,
vejam a trajetória de quem é Tramontim, pergunte aos policiais, especialmente do Vale do Itajaí, como se comportou Tramontim como promotor de justiça perante o Corpo de Bombeiros, perante a Polícia Militar, e aí vocês tirarão as próprias conclusões. Se concordarem com o que eu disse, se entenderem que eu represento a verdade, a novidade com consistência, vote Tramontim, vote 30, porque vocês terão um governador de verdade que não vende ilusões, mas entrega resultados. E é isso que eu, vocês e todos os servidores públicos de Santa Catarina farão, porque o que interessa ao catarinense é que nós prestemos serviço de qualidade. E, no âmbito da segurança pública, o compromisso é de que, junto com vocês, a gente entregue serviços de qualidade ainda melhor do que tudo aquilo que nós temos feito. 30, Tramontim, olhe com atenção para os nossos deputados, que nós vamos reconstruir a política do Brasil, porque nós merecemos político melhor do que temos. Muito obrigada, candidato ao governo do estado de Santa Catarina, Odair Tramontini, aí pela sua presença aqui. A gente reitera que o objetivo do programa é apresentar os candidatos, as ideias propostas na defesa do interesse dos praças. Solicitamos que os candidatos aos cargos de deputado estadual e federal interessados em participar, que realizem o preenchimento do formulário, que está no nosso site à disposição. Também reforçamos que o convite para as entrevistas foi estendido aos demais candidatos ao Senado e governo do estado. E hoje à tarde a gente já tem, né, mais 3 candidatos aí. Teremos 2 candidatos a deputado estadual, o sargento Luizinho, do Patriota, sargento Stoclosa, e o candidato a deputado federal, o Zeca Bombeiro, do Patriota, estarão aqui com a gente também a partir das 14 horas. Então, participem. A gente agradece, então, mais uma vez, candidato, deseja um ótimo almoço a todos e nós voltamos à tarde às 14 horas, aí, contando com a participação. E a gente lembra também que esse programa ele vai ficar disponível aqui no nosso Facebook, a gente já tem informação que muitos assistem à noite, quem não pode assistir, também ele vai para o nosso YouTube da Prasc e a gente envia também o link aí para todos os nossos contatos, aí, todos os nossos associados, 16 mil associados, tá certo? Então, obrigada mais uma vez. Muito obrigado.